Vamos então falar um pouquinho sobre coworking. Aí você pode estar se perguntando, Clau, que diabos de coworking é esse? Já vem você com esses termos em inglês. Coworking nada mais é do que um escritório compartilhado. E existem muitas vantagens e desvantagens em se trabalhar no coworking. Será que coworking é uma coisa para você? Será que é algo que vai ajudar ou não a sua empresa? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar no coworking? Fica comigo que você já vai me entender. Olá, eu sou a Cláudia Simplício e agora a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar no coworking. Atualmente, muitas empresas e profissionais vêm adotando esse tipo de escritório para o seu dia a dia nas empresas. É corretor de seguros, é vendedor, é profissionais autônomos, advogados, engenheiros, diversos profissionais liberais, é empresas, desde pequenas e médias empresas a empresas de grande porte, enfim, startups, enfim, é realmente um volume muito grande e esse é um mercado que vem crescendo a cada dia mais. E aí você pode estar se perguntando, será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? E nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre algumas vantagens aí que você pode ter na hora de estar trabalhando ou alguns pontos que você pode falar, isso não é para mim. Só que antes da gente entrar e aprofundar nesse assunto, não esquece de se inscrever para o nosso canal e clicar nesse sininho, porque assim o YouTube sempre te avisa que a gente tem vídeo novo e a gente vai fazer uma série de vídeos falando de home office, falando de escritórios e uma série de outras coisas que podem também te ajudar. Então coloca o dedinho aí no sininho para você poder já ser avisado sempre que a gente postar o vídeo novo. Mas vamos lá! Vamos começar falando sobre as vantagens de se trabalhar no coworking. A primeira delas é a redução de custos. Muitas vezes, para você montar um escritório, para você ter um escritório próprio, você vai ter que desembolsar um grande valor. Muitas vezes, se você vai alugar uma sala, você vai ter o custo da manutenção, da reforma. Você não sabe o estado que você vai pegar aquela sala, então você vai ter que fazer uma reforminha básica, seja na parte elétrica, para poder ficar os pontos de acordo com o que você precisa, seja a questão estética, móveis. Aí no dia a dia ainda tem outras despesas, como por exemplo o próprio aluguel. Você vai ter despesas de manutenção no dia a dia, você vai ter limpeza, você vai ter gastos com internet, luz, água, ou seja, se você colocar na ponta do lápis, tudo isso tem que entrar nos teus custos, não é só, eu vou ir para um local, eu vou só simplesmente alugar e tá tudo bem. Não, tem uma série de coisas que você tem que calcular também. Porque muita gente fala assim, eu não vou para coworking porque é coisa cara. Mas quando você coloca no papel, às vezes tem suas vantagens, às vezes não. É verdade. Então, primeira vantagem, redução de custos nesse momento inicial. Outra vantagem, outro ponto interessante é, se você está com uma empresa que está tendo um crescimento acelerado, você vai precisar de novas posições muito em breve. Só que se você aluga uma sala muito grande para comportar, você percebe que você está pagando por um espaço vazio? Quando você for para um coworking, não. Você vai alugar apenas a posição que você precisa. Você vai contratar o serviço do coworking só da posição que você de fato você vai utilizar. Então isso também é uma forma de você não pagar por um espaço que você ainda não está utilizando. Outra coisa é a sinergia que você vai ter com outras pessoas, porque tem muita gente que quando trabalha sozinho se sente deprimido, não consegue produzir, aí já acorda meio-dia, já perde totalmente aquele ritmo de trabalho. E você estando no coworking, você tem o convívio com outras pessoas, o que já é algo positivo. Bam, knock, knock. I'm on the phone. I know you are. Knock, knock. You can fax it over. 555 491 Fly blank. Além disso, você também faz networking. Muita gente vende seus serviços, vende os seus produtos para os outros colegas de coworking. Dependendo do coworking que você tá, a rotatividade de pessoas é muito grande. Então hoje você tá com uma pessoa na frente, você conversa com ela, você oferece o seu produto. No outro dia você tá com outra pessoa, você vai e oferece novamente. Então você tem uma rotatividade de colegas no qual você pode estar fazendo networking e vendendo seus serviços ou montando até mesmo parcerias, sociedades e por aí vai. Outro ponto positivo é que normalmente o ambiente de um coworking é algo moderno, é algo coloridão. Não sei se você tá vendo, a gente tá com esse fundo laranja que é justamente para trazer essa modernidade, coloridão, cada dia de um jeito. E isso você encontra no coworking. Você traz aquele ambiente mais moderno, aquele ambiente mais gostoso
Tem puffs, tem mesas, tem salas individuais, tem salas privativas. Depende, claro, também o coworking. Tem coworks que são muito bons, tem coworks que não são tão bons assim. Aí na hora que você for analisar, você vê o que realmente você está disposto primeiro a pagar e que tipo de estrutura você quer. Mas ao meu ver, um ambiente descontraído motiva qualquer galera, qualquer equipe, tá certo? Outro ponto positivo é se você estiver comparando com trabalhar home office. Vamos supor que você precisa atender um cliente, você vai ter uma reunião ao qual você vai convidar esse cliente para ir no seu escritório. Será que ir na sua casa não vai queimar o teu filme? Vamos pensar assim. É claro, não são todos os clientes que vão na sua casa, não são todas as vezes que você vai precisar ter uma reunião. Mas o que você pode fazer é, para esse tipo de reunião, para reuniões externas, para convidar um cliente, para ter um endereço comercial, você pode contratar um escritório virtual, contratar uma sala. Existe o pay-per-use ou day-use que você contrata apenas naquele dia. Você não precisa pagar para o coworking a utilização do mês inteiro. Você pode pagar apenas o que utilizar. Então, você faz lá um acordo com eles. Toda vez que você usar a sala de reunião, você paga para eles. Aí você marca com o teu cliente lá, teu cliente vai e você também. E aí você atende numa estrutura mais legal, em algo onde você possa mostrar uma presença interessante para o seu cliente. Porque muitas vezes isso pode ser um fator determinante aí na hora de um cliente escolher. E atualmente muita gente usa coworking. Para você ter ideia, até a Amazon, LinkedIn tem escritórios em coworking. Então vale realmente a pena você analisar se isso é para você por conta também dessa presença. Outra coisa interessante é você utilizar também aqueles coworks que dão suporte de TI. Então, de repente, você está com algum problema no computador, a empresa, o local vai fornecer para você também um profissional que vai dar uma olhada no teu computador. É claro, não vai pagar peça, não vai pagar uma série de outras coisas, mas muitos dos serviços, de repente, a atualização de algum software, algum detalhe, algum programa que deu algum probleminha, eles vão estar ali para te auxiliar. Hi, could you send IT up here, please? Great, thank you. Outra coisa que pode pesar também na hora de você escolher um bom local para você trabalhar, para montar o seu escritório, é a desburocratização. Quando você vai para um coworking, você normalmente tem que pagar lá uma caução de 2 meses. Vamos supor que você vai fazer o contrato mensal. Você pode alugar o local por um período X e você antecipa 2 meses. Você já começa a trabalhar no dia seguinte, no mesmo dia, se você quiser. Em comparação com um local onde você vai alugar, você vai gastar um baita dinheiro, que a gente já falou da reforma, mas você vai gastar também 3 meses de caução, ou você vai ter que pagar o seguro fiança, mandar aquele monte de documentação que faz parte do processo do seguro fiança, ou conseguir um fiador, pedir um favor para alguém, ou seja, percebe a burocratização que existe dentro de uma locação tradicional. No coworking você não precisa de nada disso. Com 2 meses de caução você já resolve seu problema sem aquele monte de análise, um monte de coisa que é solicitado. E você já começa a trabalhar de imediato, não precisa esperar reforma, não precisa esperar nada disso. Outra coisa que para mim vale a pena é você não tem que se preocupar com a moça da limpeza, se ela veio, se ela faltou, com o salário dela. Você não tem que se preocupar com segurança, você não tem que se preocupar se a lâmpada queimou, se tá tudo certo, se não tá, se o segurança veio, se as suas coisas estão protegidas, se a responsabilidade sobre aquilo. Afinal de contas, quando você loca um local, você tem a responsabilidade sobre aquele ambiente. Então tudo isso pesa a favor ou contra. Para algumas pessoas isso pode ser um ponto positivo, para outras pessoas pode ser um ponto negativo. Atualmente a gente não trabalha em coworking aqui na nossa empresa, mas é algo que brilha os nossos olhos e não duvido nada que em algum momento a gente faça isso. Só que você que está começando, você que está com ritmo de crescimento, será que isso vale a pena para você ou não? Essas são as vantagens, mas como tudo, também existem as desvantagens do processo. Quer ver um exemplo? Você não é a pessoa que põe as regras do local. Vamos supor que aquele local que você quer ficar, ele tem uma regra na cozinha. Sujou, limpou. Você é daquela pessoa mais bagunceira? Pode ser que você se incomode com aquilo. Às vezes está tudo bem, às vezes não. Então, se você não é uma pessoa que é muito ligada em respeitar as regras,
isso pode ser algo que te incomode, porque as regras não foram colocadas por você e para você viver em sociedade você vai ter que cumprir as regras daquele local, daquele espaço de coworking. Outra coisa que de repente pode ser como uma desvantagem para você é o fato dessa troca de pessoas. De repente, cada dia ser puxar assunto. Tem gente que está dentro do coworking com uma sala fechada. Tem gente que está trabalhando no ambiente aberto. Aquilo para você é algo positivo ou aquilo para você é algo negativo? Tem gente que não consegue focar com muito barulho. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que precisa um pouco mais de silêncio para eu me concentrar. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou escrever, quando eu preciso realmente entrar em flow, eu preciso de silêncio. Você como é? Então, dependendo da atividade que eu vou fazer, tá com barulho, ok. Agora, se eu preciso escrever, esquece que eu não posso ter barulho. Então, você tem que pensar se isso para você é um ponto positivo ou um ponto negativo. Para mim, é negativo. I'm not a perfect person. Outro ponto interessante da gente falar também, ar-condicionado. Você é ou muito friorento ou muito calorento? O ar-condicionado, quem vai decidir a temperatura não é você, e sim um bem comum. Existe uma temperatura média lá, 21, 22, 23 graus. Você tá bem com isso? Tem gente que sim, tem gente que não. Então isso você também tem que pensar. Outro ponto. Você não pode levar visitas do jeito que você quer. Então, se você está no escritório seu, você pode convidar alguém para ir lá e sentar na tua mesa do lado, de repente alguém da sua família, alguém que você precisa ensinar alguma coisa e não tem custo nenhum adicional por isso. Se você está dentro de um coworking, se não é para uma reunião, não é atendimento com o cliente, você vai pagar pela taxa da pessoa que está lá. Isso daí é positivo ou não para você? Para mim, isso é um ponto negativo, porque você não pode trazer quem você quiser. Se você trouxer, você tem que pagar por aquele espaço, pelaquela pessoa que está utilizando. E a verdade é que para você escolher se dentro de um coworking você vai ter mais vantagens ou desvantagens, primeiro de tudo é você conhecer o espaço de coworking que tem perto aí da sua região. Vai lá, conhece, fica 1, 2 dias, vê se estar naquele ambiente é algo que te faz mais produtivo ou improdutivo. Se você estiver na sua casa, você vai trabalhar melhor ou pior? Se você estiver no escritório que seja só seu, mesmo que você tenha outros custos, você vai trabalhar mais ou menos? O coworking vai te trazer produtividade, vai te trazer essa ambientalização com outras pessoas, vai te trazer esse ânimo, essa motivação que todo profissional precisa ter. Isso é importante você analisar. Então não adianta eu simplesmente falar as vantagens são essas, as desvantagens são essas. Porque muitas vezes o que é vantagem para mim é desvantagem para você e vice-versa. Mas uma coisa a gente não pode negar. Estar dentro de um coworking vai te dar um posicionamento muito melhor do que se você estivesse trabalhando home office, por exemplo. Então, Clau, você aconselha? Eu faria algo híbrido, vamos dizer. Para alguns momentos eu faria sim a utilização de um coworking. Em outros momentos eu poderia trabalhar home office. Vai depender também do como é a minha casa. Eu tenho filhos, eu não tenho filhos? Como que tá a minha situação? Mas a verdade é que só você vai poder saber, só que esse posicionamento ele é muito importante. Justamente falando de posicionamento, eu quero te convidar a conhecer um treinamento que a gente tem que é a mágica do diferente. Que a gente fala de posicionamento, que a gente fala de plano de ação, que a gente fala de equipe enxuta, porque muitas pessoas que estão dentro de coworking é porque elas têm uma equipe enxuta ou têm um processo muito bem desenvolvido ou querem desenvolver um processo muito eficiente com uma equipe enxuta. Então, vem conhecer esse nosso treinamento. Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo que vai ter um link. Esse link vai direcionar você para a página onde eu explico um pouco mais sobre esse treinamento. Eu tenho absoluta certeza que vai ajudar muito você que está pensando em montar o seu coworking, que está pensando em realmente se destacar, se diferenciar no seu mercado. Afinal de contas, se você está indo para o jogo é porque você quer vender muito e quer fazer o seu negócio crescer, tá certo? Para esse nosso vídeo é isso e eu vejo você numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau, tchau!